Nesse vídeo eu vou te mostrar como construir uma planilha de controle de estoque aqui no Google Planilhas. Eu já havia feito esta planilha aqui no Excel, porém muitas pessoas me pediram para fazer esta planilha aqui com todas as funcionalidades e ferramentas que eu ensinei lá no Excel aqui no Google Planilhas. Então bom, aqui está a planilha que a gente vai aprender aqui do zero, passo a passo, e olha que interessante. Com essa planilha aqui de controle de estoque, você vai conseguir controlar o seu estoque, o que entrou, o que saiu, e também fazer as movimentações de tipo, se entrou, se saiu, qual foi o produto, a quantidade, a unidade de medida e assim por diante. O mais interessante, aqui no controle de estoque, você consegue visualizar apenas os itens que você tem em estoque atualmente. Então olha só, o que eu quero dizer com isso? Se você tem um cadastro de 1000 itens, porém, você nunca teve aqueles 1000 itens no seu estoque, você só tem um cadastro. Você não vai ficar vendo aqui os 1000 itens, eles aparecem para você já de forma automática. Então, ó, nas minhas movimentações, eu só tive a entrada do item 1, do produto ABC e do item C. 3 itens apenas, né? 3 cadastros. Então, quando eu venho aqui no meu estoque, eu visualizo apenas desses 3 cadastros. E se, por exemplo, ó, uma nova data, eu tiver aqui uma entrada de um novo produto, então digamos aqui, ó, o produto item B. Selecionei o item B, tive 55 unidades de entrada desse item. Quando eu venho aqui no estoque, olha que legal, o item B é adicionado aqui para mim com o valor atual do estoque. E aí ele já mostra para mim o que entrou, o que saiu. Dessa forma eu consigo controlar e ter uma visualização, um quadro, resumo, onde me mostra o estoque, os itens que eu tenho, entradas, saídas e o saldo atual, de forma automática. Vamos usar aqui duas planilhas para construir o controle de estoque. A primeira planilha, a primeira aba, digamos assim, é esta daqui que vocês estão vendo. E a segunda planilha é o que a gente vai adicionar aqui embaixo. Então, temos aqui planilha 1 e a gente vai adicionar aqui uma planilha 2, beleza? Para poder adicionar uma segunda planilha, posso clicar nesse botãozinho aqui de mais, ó, adicionar página. Clico e olha só, tem página 1 e a página 3 aqui, mas não importa. A gente tem aqui então uma página, duas páginas, beleza? A minha primeira página, vou clicar aqui nela, botão direito, renomear. E aí eu consigo dar um novo nome para essa minha página. Então este novo nome pode ser, por exemplo, estoque. Estoque. Beleza. E a segunda página aqui, ó, seleciono o botão direito, renomear. Pode ser movimentações ou fluxo de mercadoria, enfim, você coloca o nome aí que você achar melhor. Vou colocar aqui movimentações. Pronto. Agora a gente então já criou as duas páginas, as duas planilhas, estoque e movimentações. E como o próprio nome sugere, o estoque é onde a gente vai ver o estoque e movimentações é onde a gente vai fazer as movimentações, entradas e saídas de materiais para conseguir controlar o estoque aqui da nossa empresa, da sua loja, enfim. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui, o Google Planilhas, o zoom dele não funciona exatamente igual ao Excel, porém, se você reparar aqui em cima, neste 100%, você clica aqui na setinha para baixo, e aí você consegue dar um zoom, aumentar um pouco aqui a visualização. Eu vou deixar, inclusive, em 200, eu acho que fica bom, e vou deixar bem grande mesmo. Tá? Fica mais fácil de visualizar e de vocês enxergarem também. Se eu estivesse usando isso daqui sem gravar o vídeo, eu faria mais ou menos em 150%, acho que fica interessante. Bom, vou deixar aqui em 200. O que eu quero fazer aqui nessa página, pessoal? O estoque, né? E para eu poder fazer o estoque, o que eu vou precisar? Então, aqui na célula B2, ó, célula B2, tá bom? Célula B2, eu vou escrever o seguinte, ó. Vou deixar tudo em letra maiúscula. Produto, na célula ao lado, entradas, na próxima célula, saídas e na próxima, saldo atual, ou posso só escrever atual, enfim. Ou vamos escrever direito, né? Saldo atual. Beleza. A coluna A está muito grande. Então eu clico aqui, ó, na divisão de A com B, clico, seguro e arrasto um pouquinho para a esquerda. Dessa forma eu consigo diminuir o tamanho da coluna A. E aí ela não fica tão grande aqui na tela, né? Pronto. Olha que interessante que eu vou fazer agora. Selecionar a coluna B, C, D e E. E aí eu vou aumentar todos ao mesmo tempo. Então, na divisão de uma coluna aqui com a outra, ó, eu clico, seguro e arrasto. E aí eu consigo aumentar todas as colunas de uma vez só. Olha que interessante. E todas ficam dessa forma do mesmo tamanho. Deixa eu fazer o seguinte, vou selecionar aqui, ó, até mais ou menos a célula 14, até a linha 14, né? Vou clicar aqui, ó, para alinhar, ficar tudo ajustado aqui no meio da célula. Vou clicar aqui também, ó, alinhar na vertical, vou colocar aqui, ó, alinhar no meio. Tá vendo que ele deu uma boa ajustada agora na célula? Agora qualquer texto que a gente colocar aqui,
Ele vai ficar exatamente no meio da célula, seja na horizontal ou na vertical, tá bom? Depois disso, como estes nomes que a gente digitou aqui são os títulos, eu sempre gosto de colocar em negrito, e aí fica mais espesso o texto, né? Então selecionei, clico aqui em negrito, ó. Ou como está sugerindo, ó, se você deixar aqui o mouse em cima, perceba que ele mostra para você, ó, negrito, Ctrl mais B. Então se você ó, selecionou e apertar Ctrl B, ele coloca o tiro negrito, ó, é um atalho aqui do Google Planilhas. Beleza? Então essa é uma dica. Quer saber se tem algum atalho para alguma coisa? Coloca o mouse em cima, ó, e aí ele mostra para você o que cada coisinha que faz ou qual que é o atalho dessa ferramenta, dessa funcionalidade, beleza? Deixa eu selecionar tudo aqui, ó, novamente até a linha 14, para a gente colocar aqui algumas bordas. Ó. Clico aqui, vou clicar todas as bordas. E aí fica mais específico para mim, onde que eu vou precisar inserir informações, né? Caso você queira colocar alguma cor na sua planilha, você pode, por exemplo, ó, selecionar todos os títulos, clica aqui na caixinha de cores e vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma cor laranja, será que fica interessante? Ah, beleza, vou deixar aqui laranja mesmo, porém, deixa eu selecionar aqui o título e vou clicar nessa letrinha aqui, ó, a cor do texto, e aí eu posso colocar o texto de branco, por exemplo, posso deixar de preto mesmo, como já estava, ou colocar uma outra cor aqui que talvez fique interessante, beleza? Bom, vou deixar aqui mesmo de preto, acho que fica mais fácil de visualizar as informações, né? Aqui, pessoal, nos produtos, entradas, saídas e saldo atual, a gente não vai preencher agora, a gente vai preencher daqui a pouco, porque aqui serão fórmulas, tá bom? Tudo isso aqui vai ser fórmulas, então vai ficar bem automático. Você não vai precisar ficar fazendo nada manual aqui, vai ser só automático, para você visualizar, ver qual produto você tem, quanto que entrou, quanto que saiu e qual é o saldo atual. Deixa eu ir aqui agora para a minha página de movimentação, e aqui eu vou colocar o seguinte, ó, data, tipo, produto e quantidade. Quantidade, beleza. Deixa eu selecionar tudo isso daqui, aumentar aqui um pouco o tamanho, diminuir aqui ó, a coluna A. Beleza, vou deixar assim. Olha só, vou selecionar aqui até a linha 14, mais ou menos. É claro que, à medida que você for adicionando informações à sua planilha aqui do Google, você, claro, vai precisar de mais linhas. E aí você vai formatando as linhas de acordo com a sua necessidade. Mas é claro, você pode selecionar muitas e muitas linhas. Se eu não me engano, aqui por padrão, o Google Planilhas fornece 1000 linhas. Caso você precise de mais, é só você clicar lá no final para você inserir mais de 1000 linhas. Ó. Aqui, ó, 1000 linhas é o limite, tá vendo? Limite de 1000 linhas. Porém, se você clicar aqui, ó, adicionar mais, ele dá um espaçamento maior para você, né? Dá um limite maior de linhas para você. Beleza? Então você pode escolher aí quantas linhas você quiser. Porém, nesse vídeo aqui, né, para algo mais fácil, de compreensão mais fácil e mais rápido também de explicar, eu vou deixar aqui limitar 14 linhas também, beleza? Para ficar negócio mais fácil de entender. Bom, depois que eu selecionei tudo, vamos fazer algo bem parecido com o que a gente fez aqui para o estoque. Então, uma formatação bem padrão, assim, né? Nada tão complexo. Mas a gente vai centralizar aqui todo mundo, tanto na horizontal quanto na vertical, né? Com esses dois botõezinhos aqui, ó. É só clicar aqui, ó, tá bom? Nesses dois botõezinhos. Um ele vai alinhar na horizontal e o outro na vertical. Depois, ó, colocar bordas em todo mundo, selecionar os títulos, colocar em negrito. Como aqui no estoque a gente deixou de laranja, na movimentação a gente pode colocar azul, por exemplo, para ficar algo diferente, né? Para não ficar igual o que a gente já havia feito. Deixa eu mudar a cor aqui do título, ao invés de preto, colocar aqui um cinza escuro. Beleza, pessoal. E agora aqui sim a gente vai colocar as movimentações dos nossos materiais. Então, por exemplo, digamos que no dia 1 de 1 de 2023, olha só, uma data, né? 1 de 1 de 2023, 01/01/2023, eu tive o quê? Uma entrada. Ou poderia ter tido uma saída. Só que olha só, será que é interessante, ao invés de eu ficar escrevendo entrada e saída, eu criar aqui uma caixinha, onde se eu clicar nessa caixinha, já aparece para mim ou entrada ou saída. E aí eu venho e seleciono uma das opções. Eu acho que é mais interessante, né? Então vamos fazer isso daí. Deixa eu selecionar aqui, ó, todas as células aqui da coluna tipo. E aí eu vou clicar aqui, ó, dados, validação de dados. Vai abrir para mim aqui essa janela. E olha só, aqui eu vou selecionar o seguinte, ó, critérios. Clico, seleciono lista de itens. E aqui dentro, ó, digite os itens separados por vírgula. Eu vou colocar os itens que eu quero que apareçam lá naquela minha lista. Ou seja, entrada, qual que é o outro? Vírgula, saída.
Ah, eu preciso adicionar mais itens. Aí você vai colocando aqui, ó, item 1, vírgula, item 2, quantos itens você quiser que apareça na lista. É só separar cada um deles por vírgula. Entrada, vírgula, saída. Depois disso, clico aqui em salvar e olha só que legal. Se eu clicar aqui na caixinha, consigo selecionar entrada ou seleciono saída. Bem mais rápido do que ficar escrevendo, né? Então, a qualquer lugar eu posso vir aqui, selecionar entrada ou selecionar saída. Legal, né? Posso deletar, beleza. Então, aqui no dia 1/1, eu tive uma entrada de qual produto. Aí pode ser, por exemplo, o item 1, o item 2, o item A, o item B, o item C. Independente do que seja, você vai conseguir agora já controlar as entradas e saídas. E como eu mostrei com as listas, você também pode criar aqui uma lista de produtos. Digamos que seus produtos sejam fixos, não muda tanto, né? Você tem aí uma cartela de 10, 20 itens, não vai mudar muito, né? Então você já pode cadastrar esses 10, 20 itens aqui. É mais fácil do que você precisar ficar digitando toda hora, né? Você vem, clica e seleciona qual é o item que você quer escolher. Bom, dá pra gente fazer isso, né? Então vamos fazer. Deixa eu selecionar aqui tudo. Dados, validação de dados, lista de itens. Então, ó, algo bem simbólico, né? Item 1, vírgula, item 2, item A, item B, item C. E aqui para o final, eu vou colocar assim, ó, item produto ABC, só para ficar diferente, né? Produto 1, 2, 3. Pronto. Salvar. Agora eu salvei todos os produtos que eu tenho. Item 1, 2, ABC, produto 1, 2, 3. Então, digamos aqui que nesse dia eu tive uma entrada do item 1. Qual foi a quantidade? 20. A entrada de 20 peças, de 20 unidades, 20 caixas, enfim. Você consegue definir isso daqui. E, inclusive, se você precisar, você pode adicionar uma nova coluna com a unidade de medida do item. Talvez seja algo interessante, né? Para você saber se essas 20 o quê, né? 20 peças, 20 quilos, 20 metros. Então, para você saber do que se trata essa quantidade, né? Talvez seja interessante aqui uma coluna extra. Dá até para a gente fazer isso. Ó. Deixa eu diminuir aqui um pouco as colunas. Vou selecionar toda a coluna da quantidade, Ctrl C, Ctrl V aqui na coluna F. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó, medida ou unidade de medida, né? E aqui seria unidades mesmo, mas poderia ser metros, poderia ser peças. Inclusive eu posso selecionar tudo, dados, validação de dados e criar aqui uma nova lista ali para as unidades de medida, né? Então, por exemplo, aqui eu teria unidades, quilos, litros, o que mais? Centímetros cúbicos, caixa, poderia ter o que mais? Rolo, box, né, que é a mesma coisa que caixa, enfim, vou deixar dessa forma aqui mesmo, tá? Unidade, quilo, litros, centímetros, caixa, rolo, aí eu salvo aqui, e olha só, e aqui eu venho e seleciono unidade. Pronto. Então a gente já conseguiu criar aqui uma página de movimentações, onde eu consigo dar entradas e saída dos materiais, né? Então digamos aqui que no mesmo dia, 1/1 de 2023, eu tive também uma entrada. Entrada do quê? Do produto ABC. Eu tive aqui uma entrada de 80, digamos que seja, isso daqui seja litros. Ou eu vou adicionar metros aqui também. Então deixa eu selecionar tudo. Dados, validação de dados. Então se você precisar adicionar uma coisa nova na sua lista, é só você seguir isso que eu acabei de fazer aqui. Seleciona tudo, clica em validação de dados, né? Ponto e vírgula, M de metros, né? Ou pode ser MT, correto é colocar M, né? M minúsculo. Porém, você faz do jeito que você achar melhor, não tem problema. Deixar aqui como M mesmo. Salvar. Então aqui, ó, uma entrada de 80 M, 80 metros. Aí no dia 2/1 de 2023, eu tive aqui uma saída do item 1. Uma saída de 5 peças. E aí saiu o quê? Unidade, né? Então beleza, marquei certinho. Então dessa forma eu consigo marcar entradas e saídas dos produtos. Agora se eu voltar aqui no estoque, eu já consigo começar a dar baixa, né, nesses meus itens. Eu já consigo ter um quadro de visualização, onde eu vou conseguir ver cada um dos produtos que eu tenho, todas as entradas, as saídas e o saldo atual. Bom, a gente tem que perceber o seguinte. Aqui nos produtos,
eu sei que eu tenho o item 1, o item 2, A, B, C, produto ABC, produto 1, 2, 3. Ó. Então aqui eu tenho 7 itens, 7 produtos. Porém, eu não quero ficar mostrando aqui todos os produtos que eu tenho. Até porque, olha só, eu não dei entrada e saída em todos os produtos que eu tenho cadastrados aqui. Quais foram os únicos produtos que eu tive movimentação, que eu tenho no meu saldo atualmente? Quais são? O item 1, por quê? Porque entrou 20 peças, e também aqui o produto ABC, porque entrou 80 peças. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o item C, eu não tenho nada dele no meu estoque, porque não entrou nada, né? Então, talvez não faça sentido ele aparecer aqui para você. Então, se você quiser mostrar apenas os valores únicos que estão lá na sua movimentação, só vai puxar os itens que estão aqui na movimentação, faça o que eu vou te mostrar agora. Caso você queira ver todos os itens, mesmo que você nunca tenha comprado esse item, que ele não esteja no seu estoque, você pode muito bem cadastrar também todos os produtos aqui. Então aí você vai, é um processo manual, você vai escrever item 1, item 2 e assim por diante, beleza? Porém, se você quiser deixar tudo automatizado, faça o que eu vou te mostrar agora. Então olha só, igual, unique, essa função aqui, ó, unique, selecionei, beleza? Intervalo. Aí eu clico aqui ó, na planilha de movimentação, seleciono toda a coluna aqui dos produtos e aperto Enter. Olha só. Aí aqui mostra para mim os produtos que aparecem na coluna produto, porém sem repetição. Então perceba que aqui eu tenho o item 1 duas vezes, né? Uma vez aqui em cima e outra vez aqui embaixo. Porém, quando eu utilizei essa função aqui no Google Planilhas, o nick retornou para mim apenas o item 1 uma única vez. E não ficou duplicando, né? Item 1, item 1, item 1. Só mostrou uma vez e é isso mesmo que eu quero. Por quê? Porque apenas com esta única aparição do item 1, eu já consigo saber as entradas desse item, as saídas e o saldo total. A gente vai fazer isso agora. Como é que eu faço as entradas? Ah, é só eu somar tudo que foi entrada. Porém, perceba, eu não posso somar toda a coluna da quantidade. Por quê? Porque é o seguinte, ó, o item 1 entrou 20, né? Então aqui eu tenho quantidade 20. E depois eu tenho o mesmo item, item 1, em quantidade 5. Porém, a primeira linha é entrada, então é positivo, porque entrou no estoque, né? Aumentou o estoque. E a segunda linha aqui do item 1 é algo negativo, subtração, saiu do meu estoque. Então são coisas diferentes. Não posso somar 20 com 5, né? Eu não tenho isso, na verdade. Se entrou 20 e saiu 5, ficou quanto? 15, né? E esse é o correto. Então, para a gente poder somar só o que entrou aqui nas entradas e depois contabilizar só o que saiu, a gente precisa fazer uma soma com critério. Ou seja, somar primeiro só o que entrou e depois somar tudo que saiu. Para isso, a gente utiliza ó, igual soma, aqui ó, soma C. Mas, tem um porém. A gente tem dois critérios aqui. Por quê? O primeiro critério é a gente somar tudo que é item 1. Todos os produtos que são item 1. Porém, não é só somar o que é item 1. Eu preciso somar o item 1, entrada, e depois item 1, saídas. Então há dois critérios aqui. O primeiro critério é que seja item 1 e o segundo critério é que seja uma entrada. Tá bom? Então a gente vai utilizar soma Cs. Soma Cs. Intervalo de soma. Clico aqui em movimentações, seleciono toda a coluna da quantidade. Ponto e vírgula. Qual que é o intervalo do critério? Seleciono toda a coluna do produto, por exemplo. Ponto e vírgula. Qual que é o critério 1? Venho aqui em estoque, seleciono o produto 1. Ponto e vírgula. Qual que é o intervalo do critério 2? Clico aqui em movimentação e aí percebo o seguinte, agora tem que tomar cuidado. Aqui na construção da fórmula, perceba que ele já adicionou aqui no final ó, o nome da planilha, né, o nome da página, movimentações. Porém, eu vou apagar isso daqui que apareceu para não dar problema na função. Então, ó, a última célula que foi B3, ponto e vírgula. Agora eu preciso selecionar o intervalo de critério. Então, o intervalo do critério 2, vai ser o tipo. Né? Então, eu seleciono aqui toda a coluna do tipo. Ponto e vírgula. E aonde está o critério 2? O critério 2 é tudo que é entrada. Né? Então, eu posso muito bem escrever isso daqui. Ou ainda, eu posso clicar aqui na planilha do estoque e clicar aqui ó, nessa célula que está escrito entradas. Se eu der o Enter, olha o que acontece. Ele retornou aqui para mim 0. Deixa eu fechar isso daqui. Por quê? Porque nas entradas, ó, perceba o seguinte. Aqui eu escrevi entrada, correto?
E como eu selecionei essa célula aqui de cima para ser a referência do que ele tem que fazer, se eu tirar o S aqui do final e deixar a entrada, olha só, aí já retorna para mim 20, já fica certinho, né? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui essa fórmula que a gente acabou de fazer, né, a função, e onde está escrito C2, que é o critério 2, o critério ali das entradas, abre aspas, entrada, fecha aspas, enter. Beleza, agora ficou certinho, né? Uma outra coisa que a gente tem que fazer aqui para que tudo funcione da forma correta, abrir aqui a função, onde está escrito ó, movimentações, a primeira parte, selecione isso daqui, é importante a gente travar essa seleção. E para travar é bem parecido com o Excel. Então você seleciona e aperta o F4. E aí ele trava essa seleção. Ou você pode adicionar cifrão antes e depois da letra aqui nas duas partes. Vamos fazer de novo aqui, para a segunda parte da função. Vamos travar também, aperta F4. E para a terceira parte aqui também, vamos apertar aqui, seleciona, aperta F4. Beleza, Enter. Aí. Agora o que eu vou fazer? Vou clicar, segurar e arrastar essa fórmula aqui para baixo. E aí eu já consigo visualizar para todos os itens. Inclusive para o produto ABC. Perceba que eu tive uma entrada de 80 peças desse item. Né? Então se eu vier aqui no Movimentações, eu consigo ver que o produto ABC teve 80, teve uma quantidade de 80 né, que entrou, 80 metros. Bom, beleza, já está funcionando. Vamos fazer a mesma coisa para saídas. Só que a gente não precisa fazer toda essa função de soma Cs novamente. Como eu já fiz uma vez, eu posso abrir a célula que eu fiz, selecionar o que está aqui dentro, Ctrl C. Posso dar um ESC né, para sair. Venho aqui na célula das saídas, abro ela, Ctrl V. Porém, ao invés de deixar aqui entrada, eu escrevo saída, Enter. E olha só, entrou 20, saiu 5. Se eu descer aqui essa fórmula, clico, seguro e arrasto, já mostra aqui para todo mundo. Para eu saber o saldo final, olha que difícil. Igual entradas menos saídas. Então, dessa forma aqui, igual C3 menos D3. Enter. Beleza. Se eu clicar, preenchimento automático, se eu clicar aqui no OK, ele já constrói para mim toda a fórmula. Entradas menos saídas. Uma coisa interessante da gente fazer, selecionar toda a coluna do saldo e clicar aqui em formatar. Formatação condicional. E aqui, escala de cores, eu posso escolher um padrão. Dessa forma, se eu clicar aqui, posso deixar em verde para amarelo para vermelho, eu consigo ver em cores diferentes, né, dependendo do valor. Bom, dá até para mudar isso daqui e colocar outras cores. Vou deixar aqui mesmo verde, amarelo e vermelho, porém o valor mínimo eu quero que seja vermelho. E o valor médio, amarelo, realmente. E o valor máximo eu quero que seja verde. Concluído. Posso fechar. Beleza, olha que interessante. Posso até inclusive selecionar tudo isso daqui, colocar em negrito e mudar aqui a cor da fonte para branco. Dessa forma eu consigo visualizar o saldo total. Acho que branco ficou ruim de ver, né? Vamos deixar de preto aqui mesmo, ficou interessante. Aí eu consigo ver, quanto maior o valor, ele fica amarelo. Quanto menor fica amarelo, né? Se tiver 0 fica vermelho, se tiver bem alto fica verde, né? Ah, eu não gostei muito da cor que colocou, enfim, quero mudar. Então você selecionar formatar, formatação condicional, e aí você pode editar aqui a escala de cores aí que a gente acabou de fazer, né? Dá para você mudar, tem bastante coisa que é possível fazer mudança. Verde, olha só, colocar um amarelo mais forte, né? Colocar até um vermelho mais forte aqui, concluído. Olha só, fica bem mais forte a planilha, né? Bom, se eu adicionar aqui na movimentação mais um item, já está tudo funcionando. Então adiciono aqui uma data, 2023. Tive aqui uma saída ou uma entrada. Uma entrada do item... perceba o seguinte, hein? Aqui no meu controle de estoque, eu só tenho item 1 e produto ABC. Item 1 e produto ABC. Então vamos adicionar aqui um novo produto. Item C, por exemplo. Cliquei. Será que já adicionou lá no estoque? Vamos ver. Olha que legal. O item C já foi incluso aqui no nosso controle, né? Bem interessante. Então se eu vier aqui em movimentação, o item C eu tive aí uma entrada de 100 unidades, né? Eu mudo aqui para unidades. E aí depois, vamos colocar aqui mais algumas movimentações. Tive uma saída, saída e saída. Saiu o item 1, depois saiu aqui o item C, depois saiu o produto ABC. Aqui eu tive uma saída do item 1 de 10 unidades. E depois do item C, tive aqui uma saída de 83 unidades, né? Depois aqui do produto ABC, eu tive uma saída de
29 unidades, beleza? E aqui a gente preenche as unidades de medida, né? Faz tudo certinho. E quando a gente voltar aqui no estoque, olha só, tudo já vai sendo ajustado para a gente de forma automática. E aí eu consigo ver tudo que entrou, tudo que saiu, e aqui o meu saldo atual. Então eu consigo ver que o item 1 tem 5 peças, o produto ABC tem 51 e o item C tem 17. Beleza? Então dessa forma, pessoal, é uma excelente maneira de a gente montar aqui no Google Planilhas um controle de estoques. Eu sei que o Excel para algumas pessoas pode ser algo mais fácil de mexer, pode ser talvez algo mais fluido de construir planilhas, porém o Google Planilhas é uma excelente opção para você que quer usar uma ferramenta gratuita. O Excel ele também tem versões gratuitas, porém, quando a gente fala de Excel gratuito, a gente às vezes já pensa no Google Planilhas, né? Por dentro da minha experiência, o Google Planilhas é o mais conhecido. Olha só que interessante. Se você quiser colocar um nome aqui à sua planilha, você pode vir aqui em cima, planilha sem título, você clica e vamos escrever o seguinte, ó, controle de estoque. Enter, beleza. Então a gente já tem agora um nome para a nossa planilha e criamos aqui duas planilhas, estoque e movimentações, beleza? Não se preocupe em salvar, porque o Google Planilhas salva em modo automático, beleza? Valeu pessoal, obrigado por assistir esse vídeo e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu!